Tudo bem, vamos começar aí a nossa transmissão ao vivo aqui no canal com o Giovanni Santos, ele que há coisa de mais de um ano atrás, né? Foi em abril, eu acho que a gente fez uma entrevista e falamos sobre qual seria o desafio dos jornalistas durante a pandemia da Covid-19. E eu lembro que uma das suas principais preocupações, Giovanni, era com o auxílio emergencial, com o dinheiro que as pessoas precisam para sobreviver durante uma pandemia. Porque para resolver uma pandemia, para conter uma pandemia, é preciso confinamento e vacinação, né? E para confinar as pessoas, é preciso que elas recebam uma grana para ficarem trancadas, né? Senão, as pessoas saem e, proibido ou não, todo mundo tem que conseguir sobreviver. Eu te pergunto, você estava com 800 mil inscritos no seu canal em abril, quando a gente fez aquela entrevista. E você queria chegar a 1 milhão de inscritos. E você chegou, né? Passou disso, né? É verdade, Arquimedes. Eu quero cumprimentar você, dizer da minha admiração, dizer do meu agradecimento a você e às nossas amigas, principalmente porque eu sei que seu público é basicamente feminino, e são mulheres inteligentes que acompanham alguém como você, uma figura que realmente é de mídia e está preocupada em trazer bons conteúdos, conteúdos inovadores. Eu diria que essa sua iniciativa, ela é até pioneira. Eu diria que este momento que eu e você estamos fazendo aqui agora, onde eu, inclusive, ensaiei com você antes de entrar no ar, agora no início da tarde, para que eu pudesse, inclusive, me habituar a essa nova realidade também, é algo pioneiro em nosso estado, né? Como nós estamos sendo vistos agora pelo mundo inteiro, já tem comentário aí maravilhoso, nosso amigo Fábio Dantas. Um abraço, Fabinho, tudo de bom para você. Um beijo no teu coração. Então, assim, esse é um momento, Arquimedes, que eu classifico como pioneiro, como histórico, como inovador, como extremamente necessário. Sua primeira pergunta é, sem sombra de dúvidas, já abraçando o nosso amigo Rubens Nascimento, nosso querido amigo Rubens também nos acompanhando. Sua primeira pergunta é extraordinária, porque me permite dizer que eu continuo ainda com essa pauta do jornalismo econômico voltado para os mais simples. O jornalismo econômico ele é extremamente necessário dentro do noticiário, jornalista Arquimedes de Castro. Não dá para trazer um noticiário ao ar sem realizar uma contextualização com o noticiário econômico. É preciso dizer, por exemplo, nesse momento em que nós estamos aqui, que o dólar está baixando, o real está se valorizando, a Ibovespa teve a quarta alta seguida, o resultado do PIB não foi extraordinário, mas foi bom, 1,2% em comparação ao primeiro trimestre, já abraçando Beatriz Muniz, que também está conosco, está ao vivo. Então, assim, nós temos indicadores econômicos que não nascem do acaso. Eles são fruto de uma conjuntura onde o governo tem sua parte, mas também a própria dinâmica internacional tem sua parte, e essa fatia, esse público para o qual nós falamos, que é o público do auxílio emergencial, são pessoas que necessariamente o que elas querem saber de economia é: esse auxílio continua, esse auxílio vai ser prorrogado, esse auxílio vai aumentar, esse auxílio vai até quando? Por que não existem mais duas cotas? Por que o governo reduziu para uma cota? Por que homem não recebe quando ele é chefe pai de família? Quais são as futuras modificações que o governo está planejando? Tudo isso está na minha pauta, Arquimedes, e é o que eu tento traduzir em uma linguagem mais simples para as pessoas que não têm tempo a perder e querem objetivamente saber como se processa essa grande política emergencial nesse país de dimensões continentais. Você me disse há pouco mais de um ano, né, que as pessoas iam ter muita dificuldade. Você previu isso, que as pessoas iam ter muitas dificuldades por causa do não letramento digital.
você fez letras, né? Você aprendeu como ensina as pessoas. Eu acho que a academia, ela uma leitura da realidade e conseguir traduzir ela para que as pessoas mais simples, que é justamente as pessoas que mais precisam da informação, elas possam entender o que é que cabe a elas nesse jogo do baralho, né? É fantástico o que você acabou de dizer. O Caixa Tem é um aplicativo que nunca existiu. O Caixa Tem é um aplicativo digital para serviços bancários, para pagamento dos benefícios sociais da Caixa Econômica Federal. E desde janeiro, o Banco Central autorizou a Caixa a criar um banco digital. Caixa Tem agora é a grife do banco digital da Caixa. A Caixa vai muito em breve, para além de pagar todos os seus benefícios sociais, como PIS, FGTS, auxílio emergencial, seguro-desemprego, tudo isso já está sendo pago por meio do Caixa Tem. Mas, muito além disso, este mesmo Caixa Tem vai ser utilizado para empréstimos, pequenos empréstimos, na realidade, onde o beneficiário das políticas sociais do governo poderão pedir 100, 200, 300 reais de empréstimo, reclamo desse valor, só cobro da Caixa e cobro do governo que melhore os valores desses créditos aí. Muito em breve isso vai estar funcionando. Então, aquilo que eu previ, Arquimedes, realmente se cumpriu. Hoje eu percebo que a maior dificuldade dos beneficiários do auxílio permanece sendo a nossa falta de letramento digital, da utilização dessa ferramenta, que é prática, é preciso dizer que ela é prática, mas aliada ao Pix, Arquimedes, que esse também foi uma novidade, né? Algo que o Banco Central introduziu de novembro para cá, o Pix é extraordinário. Já abraçando o nosso querido amigo André Agra, que está na audiência nos assistindo, né? Tomara que ele fique até o final. Como ele é um homem muito ocupado, acredito que não ficará, mas já se sinta abraçado, doutor André. Então, Arquimedes, o Caixa Tem, ele precisa ser melhor compreendido. Só pode ali naquele aplicativo, minha gente, colocar até 2 CPFs. Muita gente quer cadastrar a família toda que recebe auxílio emergencial em um mesmo celular. Não pode. Aquilo dali tem todo um sistema de proteção de dados que impede fraudes, que permite às polícias, como a própria Polícia Federal, investigar a ocorrência de fraudes, deter criminosos que estejam eventualmente tentando roubar o dinheiro do auxílio emergencial, né? Quantas e quantas fraudes, Arquimedes, a Polícia Federal não já descobriu em torno desse auxílio? A mais recente foi em Minas Gerais, né? Aqui em Campina Grande, onde nós estamos, no estado da Paraíba, teve fraude também. Teve aqui também? Aqui também. Quando eu digo fraude, minha gente, é porque o fraudador, ele tinha consciência do ato, ele sabia que estava realmente colocando ali dados que não procediam. É o velho se colar, colou, Arquimedes. Não colou, porque as autoridades estavam mais atentas, né? Esse tipo de temática que eu abordo aqui na rede social, por exemplo, o Bolsa Família, que já há 4 anos foi o carro-chefe do meu canal aqui no YouTube, né? Teve uma esposa de um vereador, me parece que no município de Prata, no Cariri Paraibano, que ela foi obrigada, ela fez um acordo com o Ministério Público, né? Ela vai devolver, me parece que R$ 2.000 que ela recebeu indevidamente de Bolsa Família. E aí, eu, na condição de cidadão, não de comunicador que nós somos, sabe, Arquimedes? Mas na condição de cidadão, fico imaginando por quê? Eu tenho uma resposta dentro de mim que envolve até uma questão espiritual, em torno de ganância, de egoísmo. Mas por que essas pessoas que já têm tanto precisam tirar o dinheiro das mãos de trabalhadores, de famílias que estão desamparadas? Essas políticas assistenciais são políticas que eu não classifico como assistencialistas, mas elas realizam uma assistência nesse momento imprescindível. Hoje, Arquimedes, você que é um grande articulista político sabe bem, a Malu Gaspar, do jornal O Globo, classificou como Bolsa Reeleição aquilo que Bolsonaro pretende lançar daqui para setembro. A lei eleitoral impede o governo federal de, no ano das eleições, dar uma melhorada nesse Bolsa Família. Então,
para retirar a marca do PT, o presidente da República pretende dar uma modificada, uma grande modificada no Bolsa Família, não sei nem se esse nome permanece, daqui para setembro isso vai ocorrer, e quem está nos assistindo agora está sabendo em primeira mão. Muito bem, esse é o trabalho do Geovani Santos como jornalista durante a pandemia. Mas eu queria saber de você, Geovani, como é que foi para o ser humano, Geovani Santos, passar por essa pandemia? A maioria das pessoas já lhe conhece, mas você começou a trabalhar com comunicação lá em Souza, né? Isso. E depois veio aqui para Campina Grande fazer jornalismo da UEPB e começou a trabalhar nos veículos de comunicação e se destacou, né, trabalhou em vários veículos de comunicação, está atuando, né, de forma bastante significativa atualmente. E você imaginava que ia passar pelo que passou? É forte, né? Enquanto você fala, passa um filme aqui na minha cabeça, porque nós nunca, Arquimedes, voltaremos a viver aquilo que nós classificávamos como normal, se é que um dia aquilo foi normal. Nós nunca voltaremos àquele estado de coisas, não voltaremos. Nós estamos em um processo evolutivo, passando inclusive por uma circunstância de dor extremamente dolorosa. Pandemia é um termo, Arquimedes, que nós só víamos nos estudos do ensino médio, secundário. Pandemia, Arquimedes, é um termo que mal nós colocávamos em nossas redações, porque até então não se falava nisso, né? Constava na história, nos livros de história. Coisa do passado, né? Pois é, e aí, de repente, eu me lembro, Arquimedes, que eu estava dando uma palestra em dezembro de 2019, olha aí, dezembro de 2019, e eu sou muito falador, e em um dos momentos lá da palestra, eu disse às pessoas lá que estavam me assistindo, eu disse, minha gente, na China está acontecendo uma doença, tal, era tudo muito novo. Na época eu me lembro que eu disse assim, os cientistas ainda não sabem se veio do morcego e tal. Dezembro de 2019, Arquimedes. Dia 17 de março de 2020, 3 meses depois, explodiu aqui no Brasil. E aí foi que tudo complicou, né? Porque tudo ficou novo e tudo mais. Você, quando fazia a chamada para esse nosso momento, relembrou que nós perdemos grandes colegas, sabe? Eu vou mencionar um aqui, que é uma pessoa que tinha um carinho muito grande por mim e por você, e que eu evitei, inclusive, ir presencialmente na sede da Associação Campinense de Imprensa, por questão realmente sentimental, sabe? O nome desse grande jornalista, desse grande ser humano, é Fernando Soares. Perdemos nosso amigo Fernando Soares para essa doença maldita. Perdemos nossa amiga jornalista Karina Araújo para essa doença maldita. Perdemos o grande comentarista Zé Gotinha. Aqui eu estou falando das pessoas de Campina Grande mais próximas, né? Nos deixaram pessoas extremamente no auge da sua vida profissional, das suas trajetórias de vida pessoais, inclusive, e que não resistiram. Né? Nós estamos aqui fazendo essa live, Arquimedes, mas estamos também na incerteza, porque somos potencialmente frágeis. Quem de nós aqui pode, em absoluto, dizer o que acontecerá naquilo que, cronologicamente, precisamos chamar de futuro? Mas eu quero colocar aqui, primeiro, a nossa solidariedade às famílias dos amigos que eu mencionei e dos amigos que eu não lembrei, assim, desse relance. Nos perdoem, porque realmente são 460 mil vidas até esse momento perdidas para esta doença maldita. Lamentavelmente. Não sairemos, inclusive, Arquimedes, da situação, é preciso dizer, em 90, em 120 dias. Ainda não. Mas sabemos que já estamos em um passo, que é um passo considerável,
Até o final do ano passado não tínhamos vacina, a partir de agora já temos vacina. Torcemos para que os governos, em suas 3 esferas, consigam cumprir sua promessa de vacinar até dezembro toda a população adulta deste país. Você que está nos assistindo agora, primeiro, muito obrigado pelo carinho e pela paciência. Segundo, saiba que quando você estiver vacinada, a vida minimamente vai voltar aos padrões pré-pandemia, vamos dizer assim, né? A máscara nós continuaremos a utilizar, ela fará parte do nosso até o último dia das nossas vidas. Mas eu quero colocar aqui o seguinte: quando essa vacina intensificar, nós teremos condições econômicas bem salutares, teremos outro cenário, poderemos decidir política e economicamente o futuro do nosso Estado, do nosso país, haja vista dentro de um ano, Arquimedes, nós estarmos vivendo o período das eleições gerais no Brasil. Giovanni, você contraiu o vírus, né? Tive sim, em outubro do ano passado. E quando a gente conversou em abril do ano passado, você nem pensava na hipótese de contrair o vírus, né? Pela conversa que a gente teve. Eu queria saber como foi que você descobriu que estava infectado, como foi, assim, a doença para você, e você me disse uma coisa que me ficou, assim, ecoando na minha cabeça, sabe? Porque desde que a gente se conheceu, você sempre me dizia que não gostava muito de viajar. É verdade. Quando a gente se conheceu, inclusive, eu digo, cara, você precisa ir na praia, precisa se verdade. divertir um pouco mais. Você disse, você não gostava de viajar. E depois que você teve Covid, você me disse que criou dentro de você uma vontade muito grande de viajar, de ir para outros lugares. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa experiência aí, de como foi contrair o vírus, ter a doença, conseguir sobreviver à doença, e o que você sente depois disso. Eu vou responder do final para o início, tá? Porque realmente, assertivamente, eu te digo, de janeiro para cá, depois que eu ultrapassei esta fronteira da Covid, eu coloquei duas coisas na minha vida, né? Primeiro, para cuidar da minha saúde mental, viajar. Não há um remédio assim melhor do que viajar. Com responsabilidade, viu, minha gente? Eu não preciso nem ser redundante para dizer isso daqui, todo mundo sabe. E a segunda coisa que você ouviu eu dizendo de viva voz hoje no WhatsApp da conversa que a gente teve, a caminhada. Arquimedes, eu nunca frequentei uma academia, nunca. E de janeiro para cá, eu estou tentando colocar o hábito da caminhada na minha vida. Não faço todo dia, faço um dia sim, dia não, um dia sim, 5 dias não, mas estou tentando, né, em busca realmente de... Eu não quero, Arquimedes, ficar bombado, gostosão, nada disso. Eu quero minimamente ter o padrão de saúde que se predispõe, né, para poder aguentar o tranco da nossa atividade profissional, que é totalmente insalubre. Para quem não sabe, a atividade de um jornalista, ela é insalubre, né? Nossa atividade não é fácil. Insalubre. Eu digo isso desde que escrevi aquele livro, Manual do Bom Jornalista. Eu dizia que a atividade jornalística é mais insalubre do que do agente carcerário, do agente penitenciário. Exatamente. E assim, comparando inclusive a nossa atividade com a de um bancário, o gasto que a gente tem neurológico, de memória, o cansaço mental, as pessoas não imaginam. No final do dia, eu disse a Arquimedes, não vamos fazer uma live de 1 hora que eu não aguento, não. Realmente, eu acordo todos os dias, 4 horas da manhã, e eu sei que você, mesmo não estando no ar neste horário, você ainda tem seus tiques nesse horário. Você sabe muito bem que por mais de 20, 30 anos você fez esse horário aí, você sabe que não é mole. Eu fico imaginando o pessoal que apresenta aquele programa Hora 1 na TV Globo, né? Eu sei que aquele programa ali é gravado à meia-noite, né? Em algumas situações. Mas é impossível, Arquimedes, alguém ter uma qualidade de vida considerável acordando nesse horário, não tendo o horário necessário para almoçar, para comer. Mas, enfim, deixando isso para lá um pouco, eu queria te dizer que quando eu peguei Covid, né, eu estava na atividade profissional, né, desempenhando a atividade profissional. Nós trabalhamos com gente, Arquimedes. Nosso trabalho requer gente. Então, nossa atividade é de contato.
Eu não compreendo até agora como é que as autoridades desse país colocam nos decretos. Imprensa, essencial. Mas a imprensa não está no grupo de vacinados. Eu não entendo isso. Nós temos colegas, Arquimedes, que estão entrando dentro dos hospitais, entrevistando médicos. Nós não paramos de entrevistar autoridades. Nós não paramos de realizar o trabalho que é o trabalho nosso mesmo do dia a dia. E, coincidência ou não, dia 1º agora, Arquimedes de Castro, foi o dia da imprensa. Então, nós estamos em uma semana, como eu classifiquei esse momento como histórico, né? Nós estamos em uma semana onde nós precisamos refletir sobre isso também. Tanto eu, você e os demais, nós precisamos defender a vacina para os nossos colegas da imprensa, com todo respeito às demais categorias. A minha Covid foi leve, graças a Deus, eu atravessei em casa. Te confesso que, diante da pressão do momento, eu tive mais uma síndrome do pânico atrelada à própria Covid do que qualquer outra coisa. O dano psicológico de toda a pressão desse momento, ainda tem os efeitos dela, tem aquele cansaço de madrugada, vez ou outra, a memória já não é mais a mesma, né? É necessário realizar a atividade física como eu estou fazendo. Não fiz a fisioterapia de pulmão, mas continuo fazendo os exercícios. A alimentação eu procurei mudar, estou buscando outros hábitos. Só que nós estamos abertos à reinfecção. Enquanto eu e você estamos conversando aqui, nós temos colegas jornalistas nesta cidade de Campina Grande, na Paraíba, onde nós estamos falando, que estão reinfectados. A reinfecção é uma realidade, lamentavelmente. Torcemos para que a vacina avance e tudo isso mude. Celino Neto mesmo publicou recentemente nas redes sociais dele, me disse, foi o André Agra, né? Me disse aqui que ele teve reinfecção, né? Exatamente, ainda está de molho. Eu acho que a impressão que eu tenho, Giovanni, é que devido a uma certa falta de conhecimento científico, de ciência básica, muita gente teve dificuldade de entender o que é um vírus, o que é uma pandemia e como se comportar diante desse contexto. E é óbvio que muita gente também entendeu a possibilidade de usar isso politicamente. Claro. Na entrevista que a gente fez em abril, você dizia que ia acirrar ainda mais o ambiente político. O Silvio, ele até colocou aqui uma provocação, né, na base do que você estava dizendo, e é porque vocês não são chamados de quadrúpedes, acho eu. Ele está se referindo aqui à moça lá da CNN, né? A Daniela, que foi chamada de quadrúpede, né? É um xingamento de quinta série, né? Você fez a quinta série em escola pública, não foi, Giovanni? Exatamente. Eu também. E quinta série na escola pública tem vaia, né? Aquelas vaias altas, assim, que é bullying, né? A gente chama hoje, mas vaia alta quando um aluno faz besteira. E apelido, né? Chamar de burro, de quadrúpede, de ignorante, botar todo tipo de apelido depreciativo, faz parte de uma quinta série, né? Eu fico pensando que talvez a gente esteja numa... É a impressão que eu tenho, sabe? Que a gente está numa realidade alternativa, sendo governados pela quinta série. E antes que alguém nos taxe de qualquer outra coisa, nós estamos aqui, minhas amadas, meus queridos que estão nos acompanhando, relembrando ou tentando idealizar, se é que nós já vimos isso em algum momento nesse país, Arquimedes, uma postura de Estado da parte de quem tem poder. E aí a gente mira necessariamente no executivo, mas postura de Estado é algo que cabe às três esferas. Nós precisamos de legisladores, senhor Arquimedes de Castro, à altura do Estado brasileiro. Nós precisamos de magistrados que sejam, obviamente, preparados, mas que tenham condições, inclusive, altivez, capaz de combater a roubos antidemocráticos,
de lutarem para que a Constituição seja respeitada integralmente. E é isso que falta, sinceramente, aos políticos desse país. Nós precisamos de políticos com mais postura de Estado, para que nós possamos deixar de ser uma republiqueta de bananas, para que este país tenha o respeito que merece neste mundo e que ele possa, sinceramente, muito em breve, eu acredito, Arquimedes, que nem eu, nem você, nem nossos filhos, nem os nossos descendentes vão conseguir encontrar um Brasil diferente do estado de coisas que nós temos agora, pelos próximos 3 séculos. Mas eu creio que vai ter que mudar isso daí. Em algum momento a gente vai se convencer de que o Brasil, na realidade, o Estado brasileiro precisa ser gerido por alguém que tenha consciência do que é política, com P maiúsculo, e saiba fundamentalmente da sua responsabilidade em manter as instituições. Nós precisamos preservar as instituições democráticas para que o meu e o teu direito de dizer, Arquimedes de Castro, estejam garantidos, para que aquilo que nós pensamos e esse exercício que nós tanto gostamos de fazer, que é o exercício da liberdade do pensar, de dizer o que pensa, ele seja mantido. E para que isso aconteça, precisamos conter os ditadores, precisamos conter os ares ditatoriais, mas também cobrar políticos com postura. Ô, Giovanni, você lembra que a gente trabalhou junto durante bastante tempo, né? 7 anos. E o Edivan Pereira Leite, doutor Edivan, ele escreveu uma mensagem numa publicação que eu fiz no Instagram, anunciando essa live, lembrando do tempo que a gente trabalhava na Campina FM. Ele que deu entrevistas, várias entrevistas para a gente, como juiz da vara de entorpecentes de Campina Grande. E ele me fez lembrar essa coisa do plantão do final de semana. Eu não sei se você lembra dos plantões de final de semana que a gente organizava. Estou falando aqui sobre o jornalismo na pandemia. Olha o que tem a ver. Você imagina como era angustiante colocar um estagiário durante o plantão para organizar um debate, fazer um debate, preparar o programa da segunda-feira? Era difícil colocar um estagiário nessa, tinha que ser sempre alguém mais experiente junto com o estagiário, né? Eu fico pensando que a gente, nessa quadra, que é uma crise muito grave, uma crise que está acontecendo no mundo inteiro. A gente não pode culpar, assim, 100% o presidente da República por tudo que está acontecendo. Ele tem uma parcela de culpa significativa, porque é o presidente da República, nós vivemos num regime presidencialista, e é ele que toma as principais decisões. A gente, culturalmente, está acostumado ao presidente resolver os problemas. É tanto que a Dilma caiu porque não conseguiu compreender, né, o que as ruas, o que os seus próprios eleitores estavam dizendo, né, o que eles queriam, o que eles estavam necessitando. E o JB, ele é meio que um estagiário, né, num plantão, porque ele tem experiência como presidente, como assim, executivo, nenhuma experiência, e pegou assim ele de surpresa, né? Foi uma prova de fogo para um estagiário, né? E ele poderia ter saído melhor, penso eu, mas a avaliação, assim, se você for analisar dados técnicos, e aí onde está um problema do jornalismo. É por isso que o jornalismo é odiado pelo poder. Porque se não fosse nós, Giovanni, não tinha pandemia. Se não fosse a gente noticiando, a gente que eu digo, eu, você e todos os nossos colegas, se não fosse a gente noticiando que existe uma pandemia, contando os mortos, falando dos problemas dos hospitais, fazendo índice para isso, para aquilo outro, o governo não ia fazer isso. O governo ia esconder, como escondeu, por exemplo,
a pandemia de meningite durante a ditadura militar na década de 80. Que ninguém sabia que tinha meningite, que estava acontecendo a pandemia de meningite, e um monte de gente morreu porque não tinha informação e o governo proibia a imprensa de falar. Não era só proibido publicar, era proibido falar de meningite, de qualquer notícia, qualquer informação. Você imagine se nós estivéssemos agora num governo, um governo semelhante àquele governo dos generais, né, que estão todos vestidos com pijamas de madeira, hoje, né? Mas, na época, mandavam em tudo. Eles, imagine que o presidente da República tivesse o poder de proibir os jornalistas de falarem sobre a pandemia, de falar sobre Covid, de falar sobre coronavírus. Se esse poder fosse dado ao presidente, as pessoas não saberiam de nada, não existiria pandemia. Porque você só sente essa doença quando morre alguém perto de você. Porque se for alguém distante, você nem vê a pessoa morrendo, ela de repente some. Nós estamos vivendo um paradoxo de realidade que parece aquele filme Vingadores, onde o cara dá um estalo nos dedos e as pessoas somem. Fernando Soares, que você falou aí, um grande amigo meu, uma pessoa que me ajudou muito durante toda a minha trajetória aqui em Campina Grande, desde o começo. Nós nos ajudávamos, né? Porque ele era esse tipo de jornalista que não fica com ciúme do outro colega, né? Ele ajudava a gente ajudava ele como assessor de imprensa extraordinário, sabia cavar pauta como ninguém, muito organizado, responsável, né? Características éticas, né? Características fundamentais para um bom jornalista. E ele faleceu, né? Morreu, e a gente perdeu ele, como perdemos aí tantos outros para essa doença. Lógico, há uma necessidade, quando acontece uma tragédia como essa, da gente encontrar quem é o responsável, quem são os culpados. Mas, se de um lado existe o problema do presidencialismo, do outro lado também tem a questão do cara que foi escolhido por nós, democraticamente, ele não tinha experiência nenhuma, né? Era um estagiário durante um plantão, né? Qual foi a estratégia que o estagiário encontrou para poder governar, né? Ele precisou, e está fazendo isso, criar cortinas de fumaça para conseguir realizar o seu governo. Eu vou dar um exemplo aqui prático, recente, que está na memória de todos, viu, Arquimedes? Copa América no Brasil. Está com 3 dias, mais ou menos, que a imprensa nacional se debruçou sobre ela. Qual é a importância desta Copa América, em realidade, para o próprio andamento da vacinação no Brasil, por exemplo? Né? O que é que a Copa América, sendo realizada em Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Distrito Federal, o que é que essa Copa América vai influir na vacinação lá em Ananindeua, no Pará? O que é que essa Copa América vai influir em Codó, no Maranhão, que depende de um auxílio emergencial? Então, assim, esse agendamento, essa agenda setting da mídia, que cumpre interesses outros, interesses do mercado, interesses ideológicos, interesses empresariais, que acaba, muitas vezes, entravando o desenvolvimento do país, eu preciso dizer dessa maneira. E Bolsonaro, esse estagiário, conseguiu perceber que, criando a cortina de fumaça, colocando ministros, Arquimedes, se você fizer um olhar macro no governo, você vai perceber que os ministérios mais políticos são sempre ocupados por pessoas que são mestres em cena, são capazes, inclusive, de criar polêmicas com goiabas, são capazes de criar polêmicas com guarda-chuvas. Então, assim, são pessoas, são figuras escolhidas a dedo para, dentro dessa estratégia, isso é sim uma estratégia, não é fruto do acaso, né? O gestor de plantão tentar governar
ou fazer com que as reformas que ele prometera tenham condições de ter andamento dentro do parlamento. O Rubens aqui fez uma questão que eu achei relevante para a gente comentar, viu, Giovanni? É possível falar sobre liberdade de imprensa versus parcialidade da imprensa? Olha, Sim. Fala aí, você. Sim. Desde que nós amadureçamos para não vermos jornalistas como mandatários, possuidores de um mandato eletivo. Jornalistas precisam ter independência, mesmo que nós exerçamos nossas atividades empresariais, mas nós precisamos ter independência, inclusive com os nossos clientes, para dizer, olha, meu amigo, quando você errar, estarei aqui pronto para apontar o seu erro, sem necessariamente denegrir ou desabonar, ferir a sua honra, mas te apontar enquanto instituição ou agente político o teu erro para que tu possas, inclusive, contorná-lo, se tornar um político melhor e ter a plena consciência das tuas responsabilidades. O jornalismo, ele precisa ser parcial. Eu defendo o jornalismo parcial completamente. Esse negócio de discurso de imparcialidade, de neutralidade, isso acaba sendo danoso. Isso feriu de morte o jornalismo opinativo. Ora, bolas, como se concebe uma imprensa, senhor Arquimedes de Castro, sem jornalistas que opinem? Como o dono de uma rádio ou de uma emissora de TV pode cessear a opinião de um jornalista se aquilo que a população quer ouvir, fundamentalmente, é a opinião do jornalista? Porque os fatos, Arquimedes, os fatos, eles já são de domínio público. Isso é muito interessante que você está dizendo, porque nós, antigamente, nós éramos famosos, nos tornávamos famosos quando a gente dava um furo jornalístico. Ou seja, você dava a informação primeiro que todo mundo. Mas o Twitter, que você foi um dos pioneiros do Twitter na Paraíba, né? Você lembra que a gente fez até um evento? Lembro sim. Encontro de tuiteiros. Fomos chamados pelo finado José Maranhão de vagabundos. Porque Cássio Cunha Lima, na época, aderiu ao encontro dos tuiteiros, foi em 2009. E fizemos lá em João Pessoa esse encontro. E de lá para cá, o que nós observamos é que o Twitter como plataforma e as outras redes sociais, elas antecipam o acontecimento, porque o cidadão se transformou num repórter. O cidadão tem um microfone, uma câmera e a disposição e a curiosidade. Então, ele é um repórter. Você tem cada cidadão como potencialmente uma pessoa que pode publicar o que ela viu. E o fato jornalístico, porque a gente precisava, você lembra? Eu, quando comecei, tinha um gravador grande, desse tamanho, assim, uma caixa, né, que a gente tinha que carregar para poder gravar alguma coisa, com a limitação de fita cassete, de ter cuidado para a pilha não acabar, porque senão não dava mais para gravar, de ter cuidado com a gravação, chegar, editar, passar. Era um processo para a informação, o fato, o que aconteceu, chegar na pessoa que sabe do fato, demorava 24 horas, 48 horas, a depender do lugar onde aconteceu. Hoje, a coisa está acontecendo e nós estamos vendo ela acontecer, independentemente do lugar onde for. Então, nós agora somos reportadores, analistas de conjuntura. O jornalista 2.0 é um analista de conjuntura. Você, inclusive, faz um trabalho extraordinário, Giovanni. Quando eu comecei essa live, antes de começar, eu gosto assim de mentalizar o que é que eu quero fazer com essa live. Por que eu estou aqui, né? Diante dessa câmera, com luz, né? Com internet ligada, gente vendo a gente, falando ao vivo. Por que eu estou fazendo isso? E a resposta que eu me dei
é que eu faço isso no interesse público, como cidadão, para prestar um serviço público à sociedade. E esse é o objetivo desse tipo de encontro. É que a gente possa, com o que a gente está conversando, informar as pessoas, ter um serviço público de qualidade. E você se focou de tal forma nessa coisa de dar um serviço, de prestar um serviço à sociedade, uma informação que tem uma utilidade na vida real, na vida prática da pessoa. É verdade. E isso um pouco explica o sucesso que você tem nas redes sociais, os milhares, milhões de seguidores que você tem, e que vai crescer ainda mais, porque você antecipa a notícia o tempo todo, como antecipou agora há pouco aqui na live. E eu vou conversar com outros jornalistas, sabe? E eu estava conversando com o Carlos Souza. Carlos Souza também participou dessa série que eu fiz em abril, e ele recentemente melhorou da Covid, estava mal, né? Ele me disse dos efeitos colaterais, ou seja, a pessoa tem a doença, fica bom da doença, mas a doença meio que não sai de você com algumas sequelas, você começa a sentir coisa que você não sentia antes. Ele me disse que está sentindo uma série de sequelas. Eu vi vários colegas meus que também sentiram sequelas graves. E eu acho, vou fazer aqui um apelo público a todos que estão nos ouvindo, que venham a nos ouvir, porque a gente faz uma live, tem um pessoal vendo agora, mas isso vai ficar aí, né? Você disse na entrevista que a gente fez em abril, Arquimedes, nós estamos aqui fazendo um documento histórico, porque nós estamos registrando como jornalistas o começo de um evento muito importante para a humanidade. E isso é real, né? Nós somos observadores privilegiados da realidade, porque enquanto as outras pessoas estão cuidando das vidas delas, nós estamos o tempo todo conectados com a internet, com a informação, com o que está acontecendo. O nosso calvário é ficar desinformado. Né? Ô, Arquimedes, o streaming é revolucionário, né, não? Cara, quando eu imagino que em 1989 eu comecei a falar na rádio Integração do Brejo, ZYI 683 AM, 680 kHz, 2.500 watts de potência. Em 1989, a Rádio Integração do Brejo falava para quase toda a Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco. E era tudo na base da fita cassete. A gente não tinha... O telefone tinha o da rádio. A gente nem atendia telefone muito de ouvinte, porque as pessoas não tinham telefone. As pessoas mandavam carta. O Antônio Cardoso fazia um programa popular chamado Show da Manhã, na Rádio Integração, em 89, que ele era um recordista de cartas. E aí nós criamos um segmento no programa dele chamado A Música da Minha Vida, que as pessoas escreviam uma carta contando uma história da vida delas que tinha a ver com uma música. Aí eu pegava essa carta, produzia, dava uma arrumada na carta, né, na ortografia, na gramática, na poesia da história, e no fim ele tocava a música da vida daquela pessoa. A gente recebia milhares de cartas, milhares de cartas, e fazia esse quadro, A Música da Minha Vida. Hoje eu estou falando disso, parece que eu sou pré-histórico, né? O streaming, como você disse, mudou tudo, né? E quem não está conectado nisso, não está percebendo essa mudança, vai ser muito prejudicado, né? Sem sombra de dúvidas. E eu aposto com você, né? Tá chegando, inclusive, um novo canal de streaming no país, né? Aposto com você o quanto isso vai democratizar ainda mais, não apenas a atividade do jornalismo, mas há, por exemplo, uma conterrânea sua, né, de Solânia,
uma cidadã que está hoje em uma posição privilegiada, ela é atriz, né? Inclusive lançou um filme aí na Netflix. O nome dela é GK, é Jéssica Caiane, é uma blogueira paraibana. O pessoal aqui da internet sabe muito bem quem é essa turma, sabe, Arquimedes? É outro mundo, mas o pessoal sabe muito bem quem é essa turma. E a GK, lá de Solânia, paraibana, ela é alguém que está fazendo sucesso hoje na Netflix, em um filme lançado, me parece que de ontem para hoje, nas últimas horas saiu, reporta-se sobre o carnaval. A Netflix é basicamente a líder nesse país, né? Quando o assunto é filme, é série, né? Nós temos outros canais aí, mas nós precisamos registrar aqueles que realmente a população está comentando. A gente está fazendo propaganda de ninguém, não, viu, pessoal? A gente está fazendo aqui uma análise da mídia, tá? Uma análise da conjuntura midiática. E nesse momento nós estamos aqui elencando as personagens que fazem parte deste novo momento, que é um mundo onde, para se tornar famoso, você precisa ter criatividade, ser ousado e saber compreender qual é o seu lugar dentro de determinado nicho. A GK percebeu isso com muita sagacidade, né? Ela é muito inteligente, eu gosto muito dela, eu sigo ela na internet. Eu quero ver esse filme, eu sabia que ela estava fazendo o filme, mas não sabia que já estava lançado na Netflix, eu vou ver. Eu acho ela, Arquimedes, acho ela extremamente talentosa, viu? E você, Giovanni Santos, que tem 2 milhões já, né, de seguidores? Quase 2 milhões. Tomara que depois dessa live aqui comigo aumente para uma coisinha. Vamos considerar 2 milhões, tá? Tá. Grosso modo. Você, em 2022, pretende ser candidato, apresentar seu nome como um defensor desse pessoal que lhe segue aí? Precisa, né? Porque, vamos combinar, no Congresso Nacional, você conhece os nossos representantes, a gente não tem ali, daquele povo ali, ninguém que comeu cachorro-quente de R$1. É verdade. Aquele pessoal ali não sabe fazer miojo. É mesmo. Aquele pessoal não sabe o que é ir a pé porque não tem o dinheiro para pagar o ônibus. Aquele pessoal não sabe o que é se virar nos 30. Tirar de onde não tem e fazer caber aonde não cabe. E você é um cara que sabe fazer isso. E você, além de saber fazer isso, tem seus interesses pessoais, é um cara muito sagaz, capaz de aproveitar as oportunidades que chegam perto de você e tal e tudo mais. Mas você é um sujeito incapaz de ficar alheio à dor de outra pessoa, assim, a dor das pessoas que você considera semelhantes a você. Eu acredito que essa é a maior característica de um homem público que merece o voto, que é essa capacidade de, primeiro, de ter vivido, né? Porque a vida só pode ser vivida. Ah, não, mas eu imagino como é ser pobre. Não, não imagina não, amigo. É preciso passar, entendeu? Pelo negócio, para você saber como é. E aprender. Eu acho que não existe nenhum tipo de aprendizado acadêmico que substitua a capacidade do indivíduo de olhar para o futuro e ver como ele gostaria de ser, independentemente de onde ele está. E você teve essa capacidade como indivíduo, tem essa capacidade, e tem, junto a essa capacidade, esse valor que eu não tenho, de se importar muito com as outras pessoas. Você não pensa em de repente, apresentar uma possível candidatura, ou isso não passa pela sua cabeça? Olha, eu tenho medo de conversar contigo e de ser entrevistado por você,
porque você é profético, tá? Para quem não sabe, ele é astrólogo também. O meu medo é esse, de conversar com você, de conceder entrevistas a você. Mas você sabe que eu não me furto de responder. E eu preciso lhe dizer que em 2022 eu estarei necessariamente, independentemente do espaço que eu ocupar, eu estarei ao lado dessa causa que eu abracei. Isso eu preciso lhe dizer. Onde essa minha causa estiver, que é a causa da defesa de uma política pública consistente de renda básica para abastecer uma parte da população que, infelizmente, não vai conseguir trabalhar, porque aquela lorota do pleno emprego, Arquimedes, isso não existe, isso é balela, não, jamais existirá pleno emprego, jamais. Então, André já está provocando a mim, viu, Arquimedes aí? Eita, André, tu és danado, viu? Então, eu preciso dizer nesse momento que esta causa é o meu mandato. Nesse instante, eu já me sinto com mandato, inclusive, ao ponto de, exercendo em plenitude minha cidadania, cobrar de quem hoje tem o poder de resolver para que resolva. E eu não me furtarei de defender os interesses da população nessa causa, porque, como você disse, o meu trabalho é influenciador digital, youtuber, como quer que queiram chamar. Eu ganho dinheiro com isso. Eu trabalho com marketing digital. É o meu trabalho. Eu não escondo isso. Agora, eu jamais iria estar dentro de um trabalho no qual eu não me realizasse plenamente ao ponto de me doar para uma causa. E essa doação, meu caro Arquimedes de Castro, ela é integral. No momento em que eu pego o meu telefone celular, eu já começo a pesquisar. Eu estou elaborando roteiros, preparando vídeos. Eu estou esquematizando condições para que o meu conteúdo seja inteligível e que as pessoas possam acessar, compartilhar. Eu dou a segurança, Arquimedes, eu dou a segurança de que o meu conteúdo ele pode ser compartilhado em tempos perigosíssimos como esse que a gente vive, onde as pessoas temem notícias falsas, fraudulentas. Os caçadores de likes, os caçadores de visualizações estão por aí, mentindo, muitas vezes fazendo de tudo, pendurando melancia no pescoço para ter visualização. Eu não faço isso. Eu trabalho com jornalismo, acessando esse jornalismo para garantir que as pessoas que terão a ele, que terão condições também de acessá-lo, sejam pessoas informadas em plenitude e conscientes dos seus deveres e dos seus direitos, principalmente. Você respondeu a minha pergunta com a mesma estratégia utilizada pelos depoentes na CPI da pandemia, né? Você arrodeou, certo. E não disse, não diga, porque seria propaganda antecipada. Melhor você deixar assim mesmo. Agora, eu não rejeitaria um voto do auditor do Tribunal de Contas do Estado, uma das pessoas de maior, digamos assim, eu acho que ele hoje, pelo trabalho que ele faz na CBN e no TCE, ele é uma reserva moral do nosso Estado, no que diz respeito à gestão pública, à transparência pública e às cidades inteligentes. Eu não sei se ele gosta desse termo, mas eu classifico ele como um papa. Você pode chamar ele assim, porque ele é mesmo, nessa área, ele é o cara que sabe tudo mesmo. Com experiência internacional. E eu não rejeitaria um voto desse. Você vai rejeitar? Não, de jeito nenhum, Arquimedes. Mas eu quero lhe dizer que este nosso amigo querido, tão especial que está nos acompanhando nesse momento, é alguém que precisa também colocar seu nome público para a Paraíba, para que o Estado da Paraíba conheça exatamente a dimensão do trabalho que ele faz, o compromisso público que ele tem
com as minhas amigas, as minhas seguidoras também, que são pessoas dependentes, muitas vezes, da eficiência de uma política pública, e política pública é com ele, viu? André Agra realmente é o cara, sabe exatamente como pensar, elaborar e gerir uma política. Vamos finalizar, né? Você disse que queria 1 hora de live, eu acho que a gente já falou de muita coisa, né? Vamos Tá bom. falar do pessoal aqui que conversou com a gente. O Fábio Galvão Dantas, ele, só para terminar, né? Ele escreveu aqui 2 potências do jornalismo paraibano, maravilhosos. Fábio faz um programa, como é que chama? É Classe A que chama o programa dele? Agora me faltou a memória. Não sei. É um programa muito bom, o programa dele, no final de semana na Campina FM. Eu ouço com bastante frequência, acho que é um dos melhores programas que tem no rádio paraibano. Obrigado, viu, Fábio, por aparecer por aqui. O Rubens Nascimento, você conhece também, né? Demais. Vereador em Campina Grande. Ele é desse tipo que você, ele é muito parecido com você. Porque ele também é do tipo da pessoa que se preocupa com as outras pessoas. Genuinamente. Porque tem gente que finge que se preocupa. E ele não, ele é um desses caras que se preocupa mesmo com as outras pessoas. Por isso que chegou onde chegou. Ele trabalhava, quando a gente estava na Campina FM, com menores, né? Ele foi conselheiro tutelar. Do Conselho Tutelar, E lá que começou e vupt. E vai longe, viu? O Rubens vai longe. Escreva aí que ele não fica por aí, não. A Beatriz Muniz é uma das suas amigas aí. Obrigado, Beatriz. Obrigado pelo carinho. O André Agra é o conselheiro dos conselheiros. Não sei se eu posso chamar ele assim, né? Vai ficar mal para ele chamar assim, né? A Marluce Maria, abraço para ela. A Edriane de Lima. Edriane de Lima. O Silvio. Oi, Silvio. Um abração, Silvio. Silvio é um militante, viu? Silvio não faz política amadoristicamente, não. Ele faz profissionalmente. Esse cara indignado. Ele é um cidadão indignado. Né? Eu não me satisfiz. Tem a Maria Santana também, ó, que mandou parabéns para nós. A Ceição Lima. A Ana Elizabeth Pereira Oliveira. O Moisés Brito, que me segue já há bastante tempo, gosta do trabalho que a gente produz. Obrigado, viu, Moisés? É um prazer imenso ter você comentando e participando das minhas intervenções por aqui. A Maria Santana, dizendo que vocês têm caráter, e eu gosto muito do trabalho de Giovanni. Bem-vindo, Arquimedes. Ela está gostando de mim por causa de você. Né? Ela vai gostar de você também. A Elizabeth Pereira Oliveira, Ana, vocês são profissionais de credibilidade, que todos viram ainda, que Deus abençoe vocês. Eu não me satisfiz com aquela sua resposta sobre o que Rubens nos questionou. Eu acho aqui que vale a gente falar um pouco sobre o que ele colocou de liberdade de imprensa. Uma autocrítica, né, que a gente precisa fazer como jornalistas. O que eu penso assim, sabe, que a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, que me transformou em jornalista, foi quando, em 1988, a Carta Magna foi publicada. Antes, as eleições indiretas para presidente da República, que escolheram Tancredo Neves e não Paulo Maluf, no colégio eleitoral, a escolha de Tancredo Neves, que morreu, acabou assumindo Sarney, aquilo ali, aquela transmissão ao vivo, em preto e branco, numa televisão Philco, preto e branco, que tinha lá em casa, aquilo me transformou num jornalista, sabe? Eu disse, eu quero participar disso, dessas coisas, da coisa quando ela está acontecendo. E de lá para cá, a gente viu muita modificação e a gente se acostumou, depois da Constituição,
a governos, né, a uma sucessão de governos muito parecidos, porque todos estavam ou no centro, na centro-esquerda, né, e ali, né, entre PT e PSDB, né, um pouquinho mais à esquerda, o outro um pouquinho mais à direita, mas todos no espectro de centro para centro-esquerda. Nós não tínhamos ainda, porque o último governo de direita que nós tivemos foi um governo autoritário, que foi o governo de Figueiredo, né? Na Isso. década de 80. E esse governo agora ele é muito parecido com o de Figueiredo, porque o Jair ele tem uma personalidade autoritária. E isso é muito mal entendido pelos jornalistas. Eu acho que a gente, talvez, a gente precisa fazer uma autocrítica, sabe, sobre a cobertura jornalística em relação ao presidente da República. A gente precisa enxergar ele como um sujeito histórico que ele é, não só sobre o que ele diz no dia que ele diz. Ele comete, a meu ver, um equívoco, que é ser um influencer político. Porque você é uma influencer digital, você é uma influencer na área social, né? E você atua aí na sua área fazendo o que você faz. O que é que você faz? Para ter audiência, você procura trazer informações que sejam de interesse público, né? Uma prestação de serviço à sociedade, e isso lhe traz mais seguidores. Então você segue essa linha, procura manter essa linha. O presidente foi eleito como um influencer político. Então, ele consulta sempre os seus seguidores para tomar decisões políticas. E isso é uma novidade. A gente nunca teve um presidente que fosse influencer político. A gente nunca teve um presidente, Giovanni, que desse entrevista todo dia, declarações diárias. Quando foi que a Dilma ela dava entrevista quando queria, de quando em quando. O Lula dava entrevista, mas sob certas condições. Eu uma vez fui fazer uma entrevista com Dilma na Campina FM e a condição para eu participar da entrevista, inclusive foi uma conexão entre a Campina FM e a Correio, em rede estadual, com o Fabiano Gomes. A condição para entrevistar a Dilma era a gente dizer o que ia perguntar antes. Então, ela não dava entrevista assim aleatória. O Lula também tinha muito cuidado quando ia falar as coisas. Hoje a gente tem um presidente que ele rompeu essa barreira. Ele é um influencer político. Ele todo dia ele publica alguma coisa. Todo dia ele publica alguma coisa em algum lugar. Toda quinta-feira ele abre um microfone, assim como eu e você, porque nós somos dois. Ele está lá agora. Pois é, a gente está competindo com ele, né? É por isso que talvez não esteja. Por isso, talvez a gente não esteja com tantos seguidores. Ao contrário de eu e você, nós somos dois idiotas, né? O que a gente fizer não vai baixar a bolsa, não vai afetar o dólar. Não, vai. Mas você imagine que você fosse presidente da República. Você ia fazer isso que a gente está fazendo agora? Ou seja, abrir um microfone, uma câmera e falar livremente, assim, sem roteiro nenhum, sem nenhuma preparação, arriscar de dizer uma coisa que pode causar um caos social, uma besteira. Às vezes o cara diz sem se sentir. Você que faz ao vivo muito tempo, você sabe, às vezes a gente fala alguma coisa e diz, eita, não era para ter dito isso. Um presidente da República, a gente, pela primeira vez na história desse país, nós temos um presidente da República, influência digital, que está todo dia dizendo coisa e a gente interpretando em tempo real, né? Essa experiência a gente nunca teve. E isso faz parte da experiência dos jornalismos aqui, dos jornalistas na pandemia, né? Eu ainda não tive Covid, estou aqui escapando. Vou ver se escapo vivo até acabar essa pandemia. Eu tenho a impressão que o pessoal vai se vacinar aí, né? Então, até o final do ano, é possível que a gente já tenha vacinado bastante gente, que caia aí o número de mortes. Mas aqui em Campina Grande, nos próximos dias, nós vamos ter
dias muito difíceis. É verdade. A tendência, nesse momento, é de alta no número de mortes, de internações. E eu vou lhe dizer, Giovanni, é possível que ocorra um colapso em Campina Grande, porque a gente é uma curva de rio. Tudo passa por aqui e fica por aqui. A pessoa não tem para onde ir. Não tem UTI em lugar nenhum. Vai para onde? Vai ficar na fila esperando em Campina. A vez, né? Como já está acontecendo, né? Infelizmente. Exatamente, Arquimedes. Obrigado aí, viu, pela gentileza de participar aqui. Foi bom papo, né? Foi bom. Eu classifico como extremamente produtivo o nosso bate-papo, informativo. Aqueles que forem assistir depois podem ter certeza de que nós tocamos em assuntos sociais atuais, mas também fizemos mergulhos históricos, porque o passado é muito importante. O passado é muito importante. Para compreender o presente, nós precisamos saber do nosso passado, tá? Recomendo você entrevistar Rubens também, viu, Arquimedes? Recomendo você entrevistar Rubens também. Esse cabo é bom, esse cabo é preparado e foi coordenador aqui do Bolsa Família, conhece também essa matéria de Bolsa Família, auxílio emergencial, conhece muito, tem muita bagagem, muita coisa para passar. Já troquei muita figurinha com o Rubens, principalmente no momento aí da divulgação das portarias, onde eu e ele, nós nos ajudávamos para tentar entender aquilo que era um fenômeno novo, que era o nascimento de um auxílio emergencial no Brasil. A você, meu amigo, eu desejo saúde, muita paz. Ao público que nos acompanhou até aqui, um beijo no coração e saibam sempre que aqui vocês sempre irão encontrar um conteúdo relevante e útil para as vossas vidas. Bom, vou terminar a live com essa mensagem profética de Rubens Nascimento, Giovanni deputado. Ai, 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 meu mandato é outro, Rubens. Mas pode ser que ocorra, né? Porque existem algumas circunstâncias necessárias para alguém ser candidato, né? Precisa ter título de eleitor. Você tem. Você tem idade para votar e ser votado. Você tem. Precisa ter ficha limpa. Você tem. Graças a Deus. Precisa ter um partido político. Você ainda não tem. Tem? Já não? Não sou filiado a partido político. Então, não tem ainda partido político. E o que falta é inscrever, né? Chega lá com os documentos e se inscrever, assinar e pronto, aí começa a concorrer. Então, falta das coisas necessárias, faltam duas. Daqui para lá, a gente vê o que Arquimedes, a Bujanra nos deixou, mas você conseguiu ser o maior provocador. E agora que você é youtuber, meu amigo, ninguém te segura mais não, viu? Graças a você. Um grande abraço. Aliás, Arquimedes, você profetizou sobre mim e eu profetizo sobre você. Dá para você fazer nesse modelo que você fez comigo aqui, provocações. Aliás, você pode entrevistar quaisquer autoridades aqui, né? Eu não vou dizer qual foi o aplicativo que a gente utilizou para estar aqui, mas há toda uma preparação, viu, pessoal? E eu acho que seria uma excelente ideia você amadurecer isso daí, convidar pessoas que você sabe quem são, capazes de trazer senso crítico, boas opiniões. Vai ser show, viu? Já é sucesso. Ei, boa noite. E vida longa e próspera. Saúde, meu amigo. Muita paz. Tchau. Tchau.